Queria hoje, antes da gente conversar um pouquinho, eu queria dizer que quando o Rodrigo Aidar vier conversar com a gente, ele vai tratar de alguns assuntos, mas um deles tem ligação com esta frase dita pelo presidente da República. Nós temos aí? Ontem na live dele? Temos aqui. Vamos ver o que ele falou? Bora lá. Eu estou custando a crer que seja verdadeiro. Por Deus que está no céu. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que é uma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Ok? Ok. Bom, essa reação sem pé nem cabeça, infundada, baseada numa leitura rasa, aliás, baseada em leitura nenhuma, absolutamente desinformada, de ouvir falar, partindo do princípio que a ministra Carmen Lúcia deu um prazo de 5 dias para o Arthur Lira se explicar de por que não abriu o processo de impeachment contra o presidente, como se a ministra Carmen Lúcia tivesse dito, só tem que abrir o processo de impeachment. É uma barbaridade tão grande, mas é assim, difundir a inverdade, para não chamar de mentira, é uma fake news pavorosa. E o Rodrigo Aidar, quando conversar com a gente, vai poder explicar. A Carmen Lúcia não fez isso que o presidente sugere. Ele abre dizendo, custo crer que é verdade. Mas então por que fala sobre isso? Para poder dizer que não sai dali de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Primeiro, que ninguém quer tirar ele dali. Ninguém falou em tirar ele dali. Só ele está falando disso para tentar se vitimizar. Quem é que está falando para ele ir embora? Né? Ele? A Michele? Quem é que está falando para ele ir embora? Ninguém pediu para ele sair dali. E se um dia, porventura, o Congresso Nacional reservar a ele o mesmo destino que reservou ao ex-presidente Fernando Collor e à ex-presidente Dilma, o que ele vai fazer? Vai se entrincheirar no Palácio do Planalto? Vai ficar lá dentro? Ninguém me tira daqui! Quer dizer, a frase maluca embute uma outra maluquice? Desculpa, não faz o menor sentido e nós vamos entender com o Rodrigo Aidar por que essa reação do presidente é absolutamente infundada. Daqui a pouco, Rodrigo Aidar vai explicar para a gente. Bom, é importante a gente lembrar que a gente viveu experiências com corrupção muito sofridas na nossa história recente. A corrupção é uma doença grave, mas ela é tão grave que ela tira da gente qualquer possibilidade de avançar. Porque quando alguém, quando o poder público, quando um agente público, ele toma decisões porque ele está recebendo dinheiro, ele não está tomando as decisões porque são decisões corretas. São decisões que rendem frutos para ele. E a Lava Jato e outras investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, revelaram histórias e mais histórias, todas as esferas, de corrupção, de agentes públicos que receberam dinheiro para tomar essa ou aquela providência e, em função disso, enriqueceram e empobreceram o Brasil. Decisões de baixa qualidade, decisões orientadas só pelo propósito de receber recursos, dane-se o contribuinte, dane-se o cidadão, dane-se a vida das pessoas, isso não importa. O que importa é eu ficar rico. E a gente viu casos extraordinários de riqueza, absurdos de riqueza. A Lava Jato mostrou, né, o gerente da Petrobras com centenas de milhões de dólares na Suíça. Riquezas e mais riquezas e mais riquezas, o ex-governador do Rio de Janeiro, uma coisa inacreditável, um patamar sideral. Bom, só que vencer a corrupção, que é uma meta e que a gente tem que ter e que tem que perseguir, não é tudo. Porque
ao tirar a corrupção da nossa frente, isso não significa que a gente colocou o Brasil para andar. A gente impede que aquele agente público que ocupava um determinado cargo fique rico, mas a gente não coloca necessariamente alguém, só porque não é corrupto, competente. Então é preciso tirar alguém que é corrupto e colocar alguém que seja competente. Bater bumbo porque não tem corrupção, ok, mas é preciso bater bumbo porque não tem corrupção e então o Brasil começou a andar. Aí você olha e começa a ver, olha, tenho motivos para acreditar que o Brasil está progredindo, porque se livrou da corrupção e passou a trabalhar de maneira competente. Se você substitui corruptos por não corruptos, mas não corruptos incompetentes, você troca uma doença por uma outra doença. Pode festejar por não ter duas doenças, porque o corrupto é incompetente na medida em que ele não trabalha a favor das pessoas. Então você se livrou da corrupção, mas não se livrou da incompetência. Com a diferença que às vezes a incompetência é por má fé, às vezes a incompetência é porque o sujeito não tem predicados intelectuais, capacidade política, gestão, condições psicológicas, psiquiátricas, para poder administrar a área que lhe foi reservada. Quando a gente olha com detalhes o que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal já descobriram a respeito da gestão do general Eduardo Pazuello, colocado no cargo de ministro da Saúde por decisão do presidente Jair Bolsonaro, é de arrepiar, é de assustar, é pavoroso, é terrível e é passível de cadeia. O final desse processo de investigação, e que aliás a CPI vai entrar nisso também, mas que sempre CPI tem já uma investigação em curso envolvendo o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas está nisso, pode terminar com o general Eduardo Pazuello na cadeia. Significa que ele vai ser preso? Não, mas os crimes que estão sendo levantados podem levá-lo à cadeia, sim. Vejam que absurdo. No dia 28 de dezembro do ano passado, as autoridades do estado do Amazonas procuram o Ministério da Saúde e pedem uma reunião urgente para tratar do colapso que se avizinhava. No dia 28 de dezembro, o estado do Amazonas tinha 196 mil casos de Covid. A reação e a ação do Ministério da Saúde vai acontecer apenas no dia 14 de janeiro, quando então o número de casos de Covid no estado do Amazonas, que eu disse era de 196 mil no dia 28 de dezembro, passou para 295 mil. Ou seja, quase 100 mil casos a mais por 16 dias. 16 dias. O número de mortos no dia 28 de dezembro era de 5.206 no estado do Amazonas por Covid. Estamos sempre falando de Covid. No dia 14 de janeiro, 5.930, ou seja, no período, 724 mortes. Isso só já é grave, mas tem mais. No dia 28 de dezembro, a média de mortes, era de 16 casos por dia. No dia 14 de janeiro, passou a ser de 55 casos por dia. Então, não só aumentou o número de mortes, mas o ritmo de morte diária quase triplicou. A média de casos também quase triplicou, de 630 e poucos casos no dia 28 de dezembro, dia média, para 2.100 casos dia, em média, no dia 14 de janeiro. No dia 28, então, procuram o Ministério da Saúde, preocupados com o que estava acontecendo. O Ministério da Saúde vai marcar, vamos conversar sim, e a reunião acontece no dia 4 de janeiro. Por quê? A Covid tinha que festejar o ano novo, dia 28 de dezembro, tinha que esperar o dia 31, mas no dia 4 tem uma reunião do Ministério com o governador, com o prefeito de Manaus, com o secretário de saúde de Manaus, com o secretário do Amazonas,
falando que o colapso viria em 10 dias. Isso porque pediram a reunião, pediram para conversar no dia 28 de janeiro. No dia 7, 3 dias depois, o ministro Pazuello é procurado por telefone, diretamente para ele. Para ele, a situação está crítica. Só no dia 14 é que são tomadas providências. Incrível, mas no dia 14, entre as providências, o que fez o Ministério da Saúde? Mandou para o Amazonas hidroxicloroquina. O estado do Amazonas foi pedir oxigênio. No dia 14 recebeu um reparte de hidroxicloroquina. Esse material que o Ministério Público Federal já levantou mostra que o ministro Eduardo Pazuello sabia do desastre e não fez nada. E o nome disso é omissão. Quando a gente fala em omissão, e a gente está falando em omissão, por exemplo, na linguagem corriqueira, é simplesmente deixar de falar, eu não vou me expor, vou me omitir, vou esquecer, né? Deixar de lado. No Código Penal, omissão é uma coisa muito diferente. Você pode ter a omissão de não prestar socorro para alguém, você pode ter a omissão de não amparar, não dar subsistência para o seu filho, por exemplo. É o chamado abandono material. É omissão, eu não faço, eu não dou o dinheiro. A omissão de socorro, eu não ajudo aquele, não chamo a ambulância. Já é grave. Agora, quando o que você não faz é algo que você pode, ao fazer, evitar a morte de alguém, porque Covid, o que preocupa é a morte, é a internação que provoca a morte, é gente sem oxigênio que morreu sufocado. Quando você não age, você está deixando que pessoas morram. Porque todo mundo sabe, e se não sabe não pode ser ministro da Saúde, não pode ser nada, a ausência de oxigênio, desculpa, mata. O ser humano precisa de oxigênio. E quando está doente, usa os cilindros de oxigênio para aumentar a dosagem de oxigênio. O ministro da Saúde não sabe disso? E quando as autoridades locais vão pedir oxigênio e ele não dá oxigênio, o que ele está fazendo? Matando. Deixando que morram. Sabendo. Informado pelo telefone. É muito grave. A acusação é muito grave. Veja, o fabricante de oxigênio não tem culpa se não tem oxigênio, como o fabricante de arma não tem culpa se alguém pega uma arma que ele fabricou e mata alguém. Não é culpa do fabricante. Mas o ministro Pazuello não se coloca na condição do fabricante do oxigênio ou do fabricante da arma. O ministro da Saúde se coloca na condição da autoridade máxima de saúde procurada por uma autoridade política e que disse, nós precisamos de socorro, e ele não deu o socorro a tempo, não se mexeu. Ou se mexeu na velocidade insuficiente, omissão. Confirmado o crime de omissão, que está em investigação, confirmado o crime de omissão. A omissão, nesse caso, equivale ao homicídio. Não que ele tenha puxado o gatilho, mas ele deixou de prestar o socorro que poderia salvar vidas. Conscientemente, por deliberação, não farei, porque não acho que devo fazer, não importa o motivo. E aí vai ter que responder por um crime gravíssimo, muito grave, e que pode sim, uma vez condenado, colocá-lo na cadeia. De forma que não se trata apenas de uma discussão administrativa, de uma opção equivocada, sabe? Como aquele ministro da Economia que resolve congelar a economia em vez de deixar os preços seguirem livremente, que não vai terminar em cadeia. Uma opção, eu sou heterodoxo. Não. Não existe ministro da Saúde heterodoxo, não. Não existe discussão ideológica na saúde, não. Oxigênio é oxigênio.
Oxigênio é oxigênio na Coreia do Norte, oxigênio é oxigênio em Cuba, oxigênio é oxigênio na Venezuela, oxigênio é oxigênio nos Estados Unidos e na Europa. Em todo lugar, oxigênio é oxigênio. O comunista respira com oxigênio, o capitalista respira com oxigênio, quem defende a liberdade, quem não defende a liberdade, todo mundo precisa de oxigênio. Não cabe ideologia. Então é um assunto gravíssimo. Essa CPI, que, repito, deveria ser feita ao final da pandemia, na minha opinião, muitos divergem, mas na minha opinião só deveria ser feita ao final da pandemia, porque os culpados estão aí. A Polícia Federal está investigando, o Ministério Público Federal já está investigando, o Tribunal de Contas já está investigando. Vamos fazer uma CPI, crise política só se presta à crise política. Vai esclarecer coisas, evidente que vai, mas é uma guerra política. Acho que essa CPI é sensacional para esclarecer, fundamental, mas não agora. Na Itália fizeram CPI, estão fazendo agora, mas esperaram passar o pior, falamos disso ontem aqui. Na França tem um processo de investigação. No Brasil tem que ter também. Não dá para simplesmente morrer o que morreu de gente, o que está morrendo de gente, e a gente achar que não tem responsabilidade de ninguém e que tudo é culpa só da Covid. O presidente da República tem responsabilidade de um tipo. Qual tipo? A ver, o ministro da Saúde tem uma responsabilidade muito clara, segundo o levantamento feito até agora. Omissão. Vai ficar comprovado o quê? Que grau? Vai ser parecido com aquele que não presta socorro? Vai ser parecido com aquele que abandona o material? Vai ser parecido com o cúmplice de homicídio? Isso tudo é tarefa a ser investigada, mas é muito grave o que a gente fez, o que a gente viu aqui no Brasil. A gestão do general Pazuello, colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o responsável pela contratação, colocado ali, e o que ele aprontou no Ministério da Saúde é de uma gravidade incrível. Quanto ele piorou o quadro, o tempo e as investigações vão dizer. Mas deve acontecer a investigação, e o pouco que já se viu até agora mostra que tem crime nessa parada.